Estamos de volta para mais um, na verdade, o primeiro, lendo textos importantes para a teoria do cinema, ou lendo textos importantes de teoria do cinema. Eu não defini exatamente qual vai ser o nome deste quadro dentro do canal do Sem Mais Podcast, mas basicamente a minha proposta aqui é ler textos importantes sobre teoria de cinema. Acho que sobre talvez fique melhor. Bom, a minha ideia inicialmente era pegar o texto propriamente e ler, talvez até em live, assim. Tem alguns canais de youtubers que eu costumo consumir, onde a pessoa simplesmente pega um texto, começa a ler e vai comentando. E a minha proposta era fazer algo nesse sentido aqui no canal. Mas, enfim, talvez eu achei que inicialmente ficaria muito maçante e teria que fazer em live. Eu não sei se eu tenho recursos materiais ainda para fazer lives. Mas, então, nessa primeira versão, né, nesse piloto dessa proposta, eu trouxe algumas citações, quase um fichamento desse texto. E o texto que eu trouxe é o Visual Pleasures in Narrative Cinema. Narrative. Da Laura Mulvey. É um texto bem importante, assim, para teoria de cinema em geral. É um texto que a gente vê bastante sendo comentado no YouTube. Especialmente quando se trata do male gaze, né, que fala, que é o olhar masculino. Ou já vi também pessoas comentando a questão da escopofilia, que é outro termo que está presente nesse texto. Salvo engano, até um vídeo recente do Ora Thiago, ele tratou um pouco sobre esse texto. Mas enfim, é um texto bastante importante, tá, é bastante comentado, e eu pensei, por que não trazer o texto propriamente dito. Meu primeiro contato com esse texto se deu no Teoria do Cinema, uma introdução através dos sentidos. Basicamente, no terceiro capítulo, intitulado O Cinema como o Olho, a Visão e o Olhar, o capítulo se introduz da seguinte maneira. Eu trouxe algumas citações também diretas do texto desse capítulo, que é: neste capítulo, enquanto examinamos o papel do olho no cinema como órgão de revelação do mundo, também discutimos a natureza perturbadora e provisória de tal revelação, conforme demonstrado naqueles casos em que o olhar parece emanar de uma fonte apessoal ou sem sujeito. Nas décadas de 70 e 80, a teoria do cinema assistiu ao surgimento de várias posições fortemente influenciadas pela reelaboração pós-estruturalista da psicanálise freudiana feita por Lacan, mas também baseadas na teoria de Foucault do panóptico. Enfim, então é um capítulo que situa a teoria de cinema, né, nesse período da década de 70 para a década de 80, se relacionando a talvez uma nova abordagem da psicanálise através do Lacan, bem como os textos do Foucault sobre a questão do panóptico, que vem do Vigiar e Punir. E, enfim, só para também situar os outros capítulos desse livro, acho que, salvo engano, esse é o terceiro capítulo, né? O primeiro capítulo, salvo engano, é o cinema enquanto janela, e o segundo é o cinema enquanto quadro. É algo nesse sentido, mas também só para situar. Eventualmente, até no futuro, talvez eu traga uma leitura sobre esses capítulos. Mas continuando ainda tratando desse capítulo, a teoria feminista do cinema identificou padrões específicos de controle e cativação inerente ao olhar. Podemos distinguir várias configurações que moldam diferentes maneiras o olhar e a atividade de ver. Algumas dessas configurações culturalmente predeterminadas e profundamente enraizadas na imaginação popular. E por fim, até foi esse o primeiro contato propriamente com a Laura Mulvey. Laura Mulvey, em 1975, aí eu novamente trata e cita o texto, né? A ideia de que o cinema narrativo está estruturado principalmente por uma configuração de olhares móvel, dinâmica e totalmente assimétrica. Três olhares: o olhar da câmera para a ação, o olhar do espectador para a tela e, finalmente, os olhares intradiegéticos dos personagens, uns para os outros. Forma domesticada, narrativa e espacialmente incorporada. Os dois primeiros olhares estão subordinados ao terceiro, quando não negados, substituídos por ele. Então essa foi meu primeiro contato com a Laura Mulvey, né, presente nesse texto. Então eu fui atrás do texto dela, e está nesse livro, né, o Visual and Auditory Pleasures. Tem outros textos dela, inclusive, acho que, salvo engano, o primeiro texto trata de fim de Miss Universo, que
salvo engano, ela invadiu, algo nesse sentido, protestou. Mas enfim, o texto está nesse livro e a Laura Mulvey, ela é uma crítica cinematográfica, é britânica, salvo engano, ela foi professora em Oxford de filmologia e estudos de mídia, na Universidade de Londres. Enfim, é uma figura bem importante na discussão dessa temática e acho importante as pessoas lerem esse texto, né, no caso, ou irem atrás desse texto, ou tomarem conhecimento da discussão. Então, propriamente indo para o texto, né, ela começa com usar psicanálise para descobrir onde e como a fascinação no filme é reforçada por padrões pré-existentes, formação social que tenha moldado ele. Ou seja, através da psicanálise, né, abordagem que ela utiliza, tentar descobrir, né, investigar como a nossa fascinação pelo filme é reforçada por padrões pré-existentes, esses padrões que são formados a partir da formação social, são moldados a partir da formação social, né? De cara, essa introdução me remeteu muito a outras ideias, talvez a questão de ideologia talvez seja um termo que me relembre, né, essa introdução dela, que trata sobre isso, talvez a questão de infraestrutura e sobreestrutura também abordada nos textos do Marx, abordam um aspecto semelhante do que ela está introduzindo nesse texto, de como o que a gente consome, como a cultura acaba sendo resultado de questões estruturais que vêm anterior a isso. Mas seguindo no texto, toma como ponto de partida a maneira como o cinema reflete, revela e até brinca com a interpretação direta e socialmente estabelecida da diferença sexual que controla as imagens, as formas eróticas de olhar e o espetáculo. A função da mulher na formação do inconsciente patriarcal é dupla. E aí ela já entra propriamente na questão da mulher, nessa formação simbólica. Então, a função da mulher na formação do inconsciente patriarcal é dupla. Ela primeiramente simboliza a ameaça de castração por sua real falta de um pênis, e em segundo lugar, desse modo, a cria de seu filho no simbólico. Então, esses dois aspectos despontam na figura da mulher dentro do inconsciente patriarcal. Isso vai ser melhor elaborado mais para a segunda parte do texto. Então, a mulher então se coloca na cultura patriarcal como um significante para o outro homem, vinculado por uma ordem simbólica na qual o homem pode viver suas fantasias e obsessões por meio do comando linguístico, impondo-as à imagem silenciosa da mulher ainda presa ao seu lugar como portadora, não criadora, de significado. Então, esse é um trecho importante também nessa questão da mulher, dentro dessa cultura patriarcal, apenas como um significante para outro homem. Né? Então, ela acaba sendo dependente, né? Sendo formada a partir de outro homem, né? Sendo portadora de todo o sentido que o homem vai dar para ela. E seguindo, o cinema coloca a questão sobre os jeitos que o inconsciente, formado pela ordem dominante, estrutura as formas de ver e o prazer do olhar. Por mais autoconsciente e irônica que Hollywood tenha conseguido ser, ela sempre se restringiu a uma mise-en-scène formal que refletiu o conceito ideológico dominante do cinema. A magia do estilo de Hollywood, no seu melhor, e de todo o cinema que saiu em sua esfera de influência surgiu, não exclusivamente, mas em um aspecto importante de sua manipulação habilidosa e satisfatória do prazer visual. O cinema convencional codificou o erótico na linguagem da ordem patriarcal dominante. Eu acho que nesse início está bem claro, né, o que a Laura Mulvey está introduzindo no texto dela, né? A questão da nossa da relação do aspecto social, como isso estrutura e reflete a nossa fascinação com os filmes, né? Como isso reflete a nossa relação com os filmes e como essa estrutura parte de um inconsciente patriarcal e como isso afeta a imagem da mulher, como isso afeta a representação da mulher. Mas no segundo momento do texto, ela cita, né, o trabalho do Freud, no qual ela utilizou para um desses trabalhos, né, que ela utilizou no termo da escopofilia, né, que é o texto do Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que eu dei uma folhada nesse texto e eu acho que
para todo mundo que já teve alguma aula de psicologia como disciplina complementar, acho que vários cursos tem psicologia, né? E geralmente, e até não sei se comum a gente tem essa questão do Freud de falar da formação sexual, né? Fase anal, fase oral. E eu acho que é nesse texto, acho não, pela folhada que eu dei, eu acredito que seja nesse texto que está presente ele discute essas ideias. E lá também ele discute essa questão da escopofilia. Eu li um texto, né? Eu dei uma olhada, mas eu não encontrei utilizando o termo escopofilia. Não sei se foi uma questão de tradução também, mas ele elabora essa questão do prazer do olhar num tópico onde ele remete à questão dos desvios relativos à meta sexual. Né? Porque como ele coloca nesse texto, a gente tem um impulso, né, para um objeto sexual. O objeto sexual, no caso, seria uma pessoa. E a meta sexual seria justamente a ação que na junção da genitália, digamos assim. E o desvio da meta sexual é quando a gente não consegue acessar esse objeto, digamos assim, e a gente tem objetos intermediários, né? Que seria o olhar, o toque, e aí entra essa questão do prazer do olhar. Mas enfim, só para ilustrar, né? O foco não é o Freud. Mas voltando para Laura Mulvey, seguindo a citação dela, né? A escopofilia, né? O cinema ofereceu um número de possíveis prazeres. A escopofilia como tomar outras pessoas como objeto, sujeitando eles a um controle e olhar curioso. A escopofilia é essencialmente ativa. O instinto é modificado por outros fatores, em particular a constituição do ego, e continua a existir como uma base erótica para o prazer ao olhar a pessoa como objeto. Num extremo, pode se tornar fixado na perversão, produzindo voyeurs, obsessivo e pipetons, que apenas podem sentir satisfação sexual a partir do assistir em um sentido de controle ativo, uma objetificação do outro. Bom, nesse segundo capítulo, ela estabelece essa questão da ideia da escopofilia, que vem dessa questão do prazer no olhar, né? E tem também a ver com a ideia de ser uma ideia essencialmente ativa, né? A escopofilia é essencialmente ativa, está no polo ativo, justamente no sentido de que ela tem um objeto onde ela vai tomar como objeto, né? Objetificar no caso, o polo passivo, onde ela do que ela observa, né? E, e ela elabora também como essa questão pode se tornar algo, pode ser pervertido também, né? No sentido de produzir voyeurs obsessivos e a pessoa só ter prazer nessa questão do olhar. Que, de novo, é como o Freud coloca no texto dele, essa questão do olhar, do prazer do olhar, é um prazer sexual, é um desvio, né? É um objeto, digamos, não é a ação em si, é um substituto. Mas, enfim, eu trouxe alguns imagens de alguns filmes que talvez elaborem essa questão da ideia dessa perversão do voyeur, né? Aqui no caso, essa imagem é do Tortura do Medo, do Michael Powell, de 1960. No caso, o título original é Pipeton, né? Até o termo que ela utiliza no texto dela. Que, para quem não conhece esse filme, o personagem ele é um assassino que filma suas vítimas a fim de registrar o seu olhar de medo e pavor. E mais recentemente tem um filme Kika, do Pedro Almodóvar, que inclusive tem alguns easter eggs, né, do próprio Pipeton, que a gente também lá tem um personagem que só consegue sentir prazer tirando fotos. Tirando fotos. E inclusive eu gravei um podcast sobre o Kika. 2 podcasts, na verdade. Um no meu podcast, Sem Mais Podcast, que tá no. Vou colocar o link na descrição. Mas eu gravei recentemente também para o podcast Ponto Cego. E também vai estar na descrição o link, foi um episódio especial sobre o Sem Mais Podcast. Então, eu recomendaria ouvir o Ponto Cego, que é mais. Acho que a discussão foi mais interessante do que no meu podcast. Mas enfim, seguindo. Nesse momento eu vou trazer citações mais diretas, assim, vou trazer textos mais longos dela, porque eu acho que ela vai entrar em pontos importantes para consolidar o que ela está tratando no texto, né? Enfim, aqui ela comenta sobre a questão do voyeur, né, e reflete sobre essa questão de como o voyeur
que de fato o voyeur tem que estar escondido, né? Mas o cinema é um entretenimento de massa e é muito manifesto, né? A tela é muito manifesta. Então como é que funciona essa questão do voyeur, né? Então ela comenta o seguinte: os filmes de massa retratam um mundo hermeticamente fechado que se desenrola magicamente, indiferente à presença do público, produzindo para eles uma sensação de separação e alimentando sua fantasia voyeurística. A sala escura, a iluminação da tela, permite uma ilusão de separação voyeurística. Então ela elabora que todos esses elementos, né, a sala escura, a iluminação, permitem essa ilusão voyeurística. Né? O cinema satisfaz um desejo primordial pelo prazer de ver. As convenções do cinema mainstream focam sua atenção na forma humana. Escala, espaço, história são todos antropomórficos. A curiosidade e o desejo de olhar se misturam com o fascínio pela semelhança e pelo reconhecimento. Lacan, a construção do ego a partir do momento que a criança se olha no espelho. Essa citação ficou um pouco fora de contexto, mas é porque ela vai elaborar a questão do Lacan sobre a fase do espelho, né? Algo nesse sentido, eu esqueci exatamente como é colocado, mas só para pontuar essa questão também de como o cinema tem essa forma humana, né? Essa escala de espaço, história, são todos antropomórficos. É muito relacionável o que é elaborado no cinema. E por isso a gente consegue também ter esse aspecto de identificação, né? Como ela coloca aqui. E aí ela parte para essa questão dessa teoria do espelho do Lacan, né? Quando a criança, ela, antes dela ter a linguagem até, quando ela se reconhece no espelho, ela tem essa questão do ego ideal. Enfim, acho que na citação seguinte vai ficar mais claro. O reconhecimento é assim sobreposto ao desconhecimento. A imagem reconhecida é concebida como o corpo refletido do eu, mas seu desconhecimento, como superior, projeta esse corpo para fora de si, como um ego ideal. O sujeito alienado, que, reintrojetado como um ideal de ego, prepara o caminho para a identificação com outros no futuro. Esse momento do espelho antecede a linguagem para a criança. Ao mesmo tempo, o cinema se destacou na produção de ideais do ego, por meio do Star System, por exemplo. Então, aqui ela consolida essa ideia que eu só pontuei, né, no último quadro, essa questão da teoria do Lacan sobre a fase do espelho. Eu acho que é assim que ele coloca, eu não tenho certeza. Mas é essa ideia de que a criança não tem uma noção do seu corpo como um todo, né? E a partir do momento que ela se reconhece na imagem do espelho, ela tem esse corpo refletido, que apesar de ter desconhecimento em relação ao próprio corpo, né? Porque a gente não consegue ver o nosso corpo como um todo, a gente só consegue ver ele a partir de olhar ele no espelho, a gente construi esse ego ideal. Que o sujeito alienado, que reintrojetado como um ideal de ego, prepara o caminho para a identificação com outros no futuro. E a partir disso, surge também essa relação que a gente tem com as imagens em quadro, né? Serve também como um ego ideal, digamos assim, né? E mesmo a gente tendo isso, a indústria de cinema também, a partir dessa questão de Star System, a partir dessa questão da maneira que está estruturada, também reforça essa identificação que a gente tenha com os personagens. No caso, eu trouxe até esse meme aqui do Ryan Gosling, literalmente eu. Enfim, então são dois aspectos que parecem contraditórios, até como ela pontua, essa questão da escopofilia, né, que surge do prazer em usar outra pessoa como objeto sexual, estimulado através da visão, uma função de instinto sexual, e o outro ponto seria o desenvolvido através do narcisismo e a constituição do ego, que vem da identificação com a imagem vista, libido do ego. Então, são dois pontos, como colocado a questão do voyeur, né, da escopofilia, que estabelece essa visão de ativo e passivo, de você, de certa forma, ter um distanciamento para você objetificar o que você está vendo, mas ao mesmo tempo esse aspecto de identificação com o que a gente está vendo. Né? Então são os dois pontos que parecem contraditórios, mas mas eles se relacionam em alguma medida, como ela vai pontuar em seguida. Um implica a separação da identidade erótica do sujeito do objeto em tela, a atividade de escopofilia, e o outro demanda a identificação do ego com o objeto em tela através da fascinação do espectador com e reconhecendo do seu gosto. Então são dois aspectos que parecem contraditórios, mas que podem ser elaborados. E aí ela entra no capítulo final, que é a mulher como imagem e o homem como portador do olhar. O olhar masculino determinante projeta a sua fantasia na figura feminina, que é estilizada adequadamente.
Em seu papel exibicionista tradicional, as mulheres são simultaneamente observadas e exibidas, com a sua aparência codificada para um forte impacto visual e erótico, de modo que se pode dizer que elas conotam a condição de serem observadas. A mulher exibida como objeto sexual é o leitmotiv do espetáculo erótico. De Pin-Ups a Striptease, de Ziegfeld a Busby Berkeley, ela mantém o olhar, brinca com o desejo masculino e o representa. Eu acho que um aspecto importante nesse trecho é isso de as mulheres são simultaneamente observadas e exibidas, com sua aparência codificada, né? Que volta àquela ideia que ela coloca no início da aparência da mulher ser moldada, dela ser um significante para o homem, né? Para ter um forte impacto visual, de modo que se pode dizer que elas conotam a condição de serem observadas, ou seja, elas são como se a imagem da mulher fosse formada com essa ideia de ser observadas, fosse feita para ser observadas. Tradicionalmente, a mulher exibida funciona em dois níveis, como objeto erótico para os personagens dentro da história na tela e como objeto erótico para o espectador dentro do auditório, com uma tensão mutável entre os olhares de ambos os lados da tela. Então, aqui ela retorna de novo com essa ideia de dois olhares, né? O olhar do personagem no filme e o olhar de quem está assistindo. Uma mulher atua dentro da narrativa, o olhar do espectador e dos personagens masculinos olhar do espectador e dos personagens masculinos do filme se combinam perfeitamente sem quebrar a verossimilhança narrativa. De acordo com os princípios da ideologia dominante e as estruturas psíquicas que a sustentam, a figura masculina não pode suportar o fardo da objetificação sexual. De novo, né, como ela comenta no início, como formação social influencia nessa modelagem, né, digamos assim, na nossa relação com a cultura, e como parte do inconsciente patriarcal, né, a cultura patriarcal, estabelece de que a figura masculina não pode ser objetificada, não pode ser colocada no polo passivo. Né? O homem reluta em contemplar seu próprio exibicionismo. Portanto, a divisão entre espetáculo e narrativa sustenta o papel do homem como ativo que conduz a história, fazendo as coisas acontecerem. O homem controla a fantasia cinematográfica e também emerge como representante do poder em um sentido mais amplo, como portador do olhar do espectador, transferindo-o para trás da tela para neutralizar as tendências extradiegéticas representadas pela mulher como espetáculo. À medida que o espectador se identifica com o protagonista masculino principal, ele projeta seu olhar no de seu semelhante, seu substituto na tela, de modo que o poder do protagonista masculino, ao controlar os eventos, coincide com o poder ativo do olhar erótico, ambos proporcionando uma satisfatória sensação de onipotência. Que, de novo, né, aquela questão do ego ideal, dessa identificação que a gente tem com o que está sendo elaborado em tela. E a partir do momento que os personagens são masculinos, representam esse olhar masculino, se relaciona justamente com a ideia de que o público que está assistindo é masculino. As características glamorosas de um astro de cinema masculino não são, portanto, as do objeto erótico do olhar, mas as do ego ideal mais perfeito, mais completo, mais poderoso, concebido no momento original do reconhecimento diante do espelho. E aqui consolida essa ideia, e é até curioso a gente pensar nesse trecho, até pensando nessas discussões que surgem na internet sobre cultura woke, sobre representatividade e sobre esses aspectos que eu acho curioso e começa a fazer sentido do porquê algumas pessoas se incomodam e porquê algumas discussões surgem. Eu acho que esse texto é muito interessante para pensar em como isso se elabora politicamente, digamos assim. Né? Enfim, o personagem da história pode fazer as coisas acontecerem e controlar os eventos melhor do que o sujeito espectador, assim como a imagem no espelho tinha mais controle da coordenação motora. Ela também, no caso a mulher, agora ela já está entrando em outro aspecto. Ela começou falando sobre essa relação com a imagem, né? Agora ela vai falar sobre a questão da imagem da mulher. Ela também conota algo que o olhar costumemente circula, mas nega: a falta de um pênis, o que implica uma ameaça de castração e, portanto, desprazer. Assim, a mulher como ícone, exibida ao olhar e ao deleite dos homens, os controladores ativos do olhar, sempre ameaçam evocar a ansiedade que originalmente significava. O inconsciente masculino
tem duas vias de escape desta ansiedade de castração: a preocupação com a reencarnação do trauma original, investigando a mulher, desmistificando seu mistério, contrabalançada pela desvalorização, punição e salvação do objeto culpado, uma via tipificada pelas preocupações do filme noir. Ou então, a completa rejeição da castração pela substituição por um objeto fetiche, ou transformando a própria figura representada em um fetiche, de modo que se torne tranquilizadora em vez de perigosa. Daí a supervalorização, o culto à estrela feminina. Aqui é um aspecto que ela retorna para a figura da mulher, e como ela representa essa questão desse complexo de castração, né? E como a relação do inconsciente masculino se relaciona com essa figura de duas maneiras. A primeira seria a desvalorização e punição, né? A partir da investigação e culpabilidade, o que reflete a questão dos filmes noir, com a figura da femme fatale, por exemplo. E o outro seria a fetichização, né, da figura da mulher, tornando ela mais tranquilizando a imagem dela, né? Supervalorizando aspectos mais femininos, sexualizando e etc. Esta segunda via, no caso a fetichista, né, a escopofilia fetichista constrói a beleza física do objeto, transformando-o em algo satisfatório em si mesmo. A primeira via, o voyeurismo, ao contrário, tem associações com o sadismo. O prazer reside na constatação da culpa, imediatamente associada à castração. Afirmar o controle e subjugar o culpado por meio de punição ou perdão. Acho que é muito comum, né? Muito comum se a gente pensar na questão do filme noir. Esse lado sádico encaixa bem com a narrativa. Sadismo demanda história, depende de fazer algo acontecer, forçando a mudança em outras pessoas. Batalha de vontade e força, vitória e derrota. Tudo ocorre no tempo linear, com começo e fim. A escopofilia fetichista, no caso da segunda via, né, por outro lado, pode existir na forma de um tempo linear, como o instinto erótico é focado apenas no olhar. Essas contradições podem ser vistas em Hitchcock e Steinberg. Hitchcock usa ambos, Steinberg utiliza exemplos puros de escopofilia fetichista. Então, só consolidando, são duas maneiras que se lida com a questão do complexo de castração que a mulher representa, na questão da falta do pênis. Uma mais relacionada à questão de voyeurismo, de investigação, de culpabilização, de subjugar e etc. E outra mais relacionada a uma questão de fetichização, de objetificação e de maneira a tranquilizar a imagem feminina. E aí ela elabora, nesse momento do texto, ela relaciona com dois diretores, né, no caso o Steinberg e o Hitchcock. No caso o Steinberg ele utilizaria a escopofilia fetichista. Steinberg produz o fetiche supremo, levando ao ponto em que o olhar poderoso do protagonista masculino, característico do filme narrativo tradicional, é quebrado em favor da imagem em relação erótica direta com o espectador, cujo corpo, estilizado e fragmentado por closes, é o conteúdo do filme e o destinatário direto do olhar do espectador. No caso aqui, comenta como Steinberg considera, no caso, o olhar masculino dentro do filme, né? De novo, estabelece essa questão do olhar, e pensa apenas no olhar do espectador, e fragmentando a imagem da mulher, e fetichizando, e objetificando, e etc. E etc. E aí ela elabora em relação ao Hitchcock, né? O Hitchcock são os heróis, são exemplares da ordem simbólica e da lei, ou seja, o Hitchcock utiliza os dois aspectos. O exibicionismo de Lisa, no caso aqui ela está falando da Janela Discreta. Lisa é a personagem da Grace Kelly. O exibicionismo de Lisa já foi estabelecido por seu interesse obsessivo por vestimenta e estilo, por ser uma imagem passiva de perfeição visual. O voyeurismo e a atividade de Jeffers, protagonista de Janela Discreta, também foram estabelecidos por meio de seu trabalho como fotojornalista, criador de histórias e capturador de imagens. E aqui ela vai falar sobre o vértigo. Seu exibicionismo, seu masoquismo fazem dela uma contraparte passiva ideal para o voyeurismo sádico ativo de Scott. Ela sabe que seu papel é representar, e somente interpretando e depois reproduzindo, e novamente ela pode manter o interesse erótico de Scott. No caso, ela está comentando o Vértigo, a personagem da Kim Novak, como ela se coloca, né, acaba sendo posta nessa posição de masoquismo. Até. Enfim,
Aí já parte para a conclusão do texto, onde ela retorna todos esses aspectos que foram citados anteriormente, né? O instinto escopofílico, prazer em olhar outra pessoa com objeto erótico, e em contradição, o ego libido, formando o processo de identificação, age como formação, mecanismo, a qual molda os atributos formais desse cinema. Embora nenhuma dessas camadas interativas esteja intrínseca ao cinema, é somente na forma cinematográfica que elas podem alcançar uma contradição perfeita e bela, graças à possibilidade, no cinema, de deslocar a ênfase do olhar. O lugar do olhar define o cinema, a possibilidade de variá-la e expô-lo. É isso que torna o cinema tão diferente em seu potencial voyeurístico, de, digamos, striptease, teatro, espetáculo e assim por diante. No caso, essa possibilidade de locar a ênfase do olhar. Né? Existem 3 olhares diferentes associados ao cinema: o da câmera, o do público e dos personagens. Né? O que já foi elaborado naquele texto que eu citei no início, né? O Teorias do Cinema. E eu elaboro aqui nessa citação isso, eu não vou ler essa parte, que eu acho que já fica meio redundante. Já vou partir para o final, mas se você quiser ler, eu vou deixar esse tempo, pode pausar também. Mas enfim. Indo para o último quadro, essa complexa interação de olhares é específica do cinema. O primeiro golpe contra o acúmulo monolítico de convenções cinematográficas tradicionais, já empreendido por cineastas radicais, é libertar o olhar da câmera, em sua materialidade no tempo e no espaço, e o olhar do público em dialética e distanciamento apaixonado. São 3 olhares, tem essa possibilidade de deslocar isso, né? Libertar um desses olhares. Não há dúvida de que isso destrói a satisfação, o prazer e o privilégio do convidado invisível, e destaca a maneira como o cinema tem dependido de mecanismos voyeurísticos ativos e passivos. As mulheres, cuja imagem tem sido continuamente roubada e usada para esse fim, não conseguem encarar o declínio da forma cinematográfica tradicional com nada mais do que arrependimento sentimental. Então esse é o texto da Laura Mulvey. Eu espero que tenha dado para entender. E espero que também fomente discussão. E percebam que esse é o texto que, como colocado no livro que eu citei no início, ele é situado na década de 70 e 80. E eu acho que é interessante pensar e tentar refletir como isso teve seu impacto nos filmes na época e posteriormente, e até como isso se relaciona com os filmes anteriormente, né? Como ela faz com os filmes do Steinberg e do Hitchcock. E, enfim, essa foi a minha intenção aqui nessa nova empreitada, né? A ideia é ler textos importantes para a teoria do cinema e fomentar algum tipo de discussão, então o espaço está aberto nos comentários para quem quiser participar de alguma forma, né? Fazer correções, etc., sugestões. E, enfim, se alguém tiver sugestão também de algum texto que queira que eu leia aqui, sugestão de algum formato, etc., fique à vontade também para comentar. E considere também se inscrever no canal, compartilhar, curtir e ouvir os outros podcasts. Além do meu podcast também, ouvir o podcast Ponto Cego, podcast parceiro do Sem Imagem. E, enfim, é isso. Fique à vontade para participar da maneira que achar melhor. Na semana que vem eu estou de volta para mais um vídeo aqui no canal.